papo dessa noite, irmãos, nós vamos conversar, como eu disse, e esse assunto é polêmico demais. E nós vamos olhar. Eu falei que nós não iríamos fugir no Sexta Sem Lei, não iríamos fugir de nenhum assunto, por mais polêmico que ele possa ser, né? Mas a gente vai encarando, olhando para as Escrituras, tentando achar coerência e razão para as coisas, né? Então, vamos aproveitar essa noite para falar desse assunto, divórcio, um assunto polêmico, difícil. A maioria dos líderes ou fogem ou são extremados, né? Ou fogem do assunto porque acha muito complicado, não sabe se a questão é para ser tratada nesse tempo, ou se não. A paz, Elis chegou também. Boa noite, Elis. Valesca, boa noite, Valesca, paz. Chegou aí também a Valesca, Deus abençoe. Então nós vamos lá, vamos tentar enxergar a questão do divórcio como deve ser enxergado à luz das Escrituras, sem fugir, sem distorcer texto, sem achismo. Vamos olhar para a Bíblia e vamos tentar entender o que a Bíblia diz sobre o assunto divórcio, ok? E aí a gente faz as nossas considerações. Eu quero pedir a vocês que participem aí no chat, à vontade, tá? Pode ir escrevendo enquanto eu estou falando, que a hora que der eu volto, olho. Deixa eu ver se esse chat aqui eu consigo ver. Consigo olhar ele mesmo depois de passar da minha tela aqui. Então, beleza, vamos encarar. É um assunto, como eu disse, que a maioria foge, né? Porque, ou então são extremados, né? Vão sempre para o lado do não pode, não tem como e tal. E nós não vamos aqui criar nada, nós vamos olhar porque a Bíblia diz e fazer as nossas considerações, interpretar, entender. Aqueles que não concordarem podem falar à vontade, tá? E aí a gente desenvolve o assunto. Vamos lá. Primeiro texto, vamos ler o primeiro texto que a Bíblia apresenta, e ele está lá no Antigo Testamento. O primeiro texto está em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler rápido, os textos são muitos textos, então eu vou lendo rápido para a gente depois só fazer a montagem do direcionamento que a gente... Vamos lá. E depois não a quiser mais, encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou então, se ele morrer, o primeiro marido, que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Ou seja, por ter casado com outro, não pode voltar a casar com o primeiro. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Ok? Bira voltou aqui. A imagem ofuscou e deu um salto em sua fala. Beleza, mas vai entender, tá bom? É porque o celular não está ligado direto na minha coisa de internet, né? Na minha caixinha de internet. Ele está no Wi-Fi e aí vai falhar em algum momento. Mas pelo menos ele vai ser mais constante do que estava sendo no computador, como eu estava fazendo aqui. Então vamos lá, irmãos. Primeiro texto, esse primeiro texto é um texto da lei, do tempo de Deuteronômio, né? Tempo de Moisés, daquelas determinações que houveram, não só essa, mas tiveram várias outras, né, orientações. Mas aqui o assunto divórcio
esse ponto aqui, em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, fala sobre essa questão do divórcio, dizendo que o homem, ao casar-se com uma mulher, se por acaso ele encontrasse algo nela que não fosse bom, que ele não gostasse, ele podia dar a carta de divórcio e mandar ela embora. E aí, se ela casasse de novo e um outro homem, por algum motivo, não tivesse mais sentimento por ela, quisesse também mandar embora, ele poderia fazer. Então, aqui está aquilo que foi mencionado por Jesus depois no Novo Testamento, quando Jesus diz que Moisés concedeu isso porque por causa da dureza do coração, né, dos homens. Isso foi concedido ao homem fazer carta de divórcio, contudo, no início não era assim, né? Jesus falou isso. Então, eu quero, antes de começar a olhar para esse texto aqui, discorrer algumas coisas, só pontuar, tá? Eu vou pontuar texto por texto, fazer algumas pontuações rápidas, para depois a gente ir, de fato, para o assunto na prática, tá? Para a gente ver como lidar com essa questão na prática. Primeira opinião que eu quero dar, antes de falar aqui, de pontuar esse texto, é o seguinte: eu sou contra divórcio, tá? Eu tive um episódio na minha vida e assim, para mim foi ruim, foi desastroso em todos os sentidos. Então, assim, eu sou contra divórcio, não apregou, não sou a favor, tenho a minha opinião pessoal a respeito do divórcio, e essa opinião ela é contrária ao divórcio. Mas vou fazer algumas considerações que eu acho pertinente e importante a gente fazer à luz das Escrituras, tá? Então, se em algum momento da nossa conversa de hoje eu parecer favorável a divórcio, por favor, retorne ao início do vídeo agora, para você já guardar isso, que eu tenho minha opinião, porque creio em uma instituição que deve ser preservada e mantida, e, enfim, assim eu creio, ok? Esse meu parecer inicial. Mas vamos lá, vamos olhar os pontos para a gente chegar à questão na prática. Primeiro aqui, esse texto de Deuteronômio se percebe claramente essa opção do divórcio sendo dada, né? E é que o divórcio ele tinha uma forma de se fazer, ou seja, era redigida uma carta de divórcio, e aí esse homem dava essa carta para a mulher, anulando o casamento, né? O casamento não era feito como é hoje, né? No cartório, com testemunhas, tinha lá testemunhas e tal, mas para todo e qualquer evento os judeus chamavam testemunhas, né? Mas não era dessa forma como é hoje, claro, porque não existia essa estrutura que foi criada ao longo da existência da humanidade. Mas tinha ali uma forma de casamento, né, de união, que era feita, e uma vez casados, esse texto, pelo menos Deuteronômio 24, ele faz um apontamento de autoritarismo e machismo. Se você olhar, né, para o texto, você vai ver que o homem tem direito a tudo, a mulher não tem direito nenhum a nada. Encontre algo que ele reprove, que ele não gosta, né? E aí a Bíblia não abre para dizer o que ele pode encontrar, o que é válido encontrar aqui, não é isso. A Bíblia simplesmente dá ao homem todo o poder, toda a autoridade para decidir se ele vai continuar ou não casado, ok? Então, já vamos partir de um princípio que no contexto da lei, né, no contexto de Deuteronômio, é um contexto radical demais e fora dos padrões que hoje
a sociedade, não só no Brasil, mas a sociedade como um todo, na sua maioria no mundo, né, não comporta esse tipo mais de autoridade, né, impetrada dessa forma. O homem tem todo o direito, a mulher não tem direito nenhum. Isso não é mais assim, né, graças a Deus, ainda bem para as mulheres também, né? E a coisa hoje tem uma outra forma. Mas, só para a gente entender que os textos bíblicos, nós vamos olhar para todos eles, para a gente entender como as coisas funcionam, né? E em que momento, quando Jesus fala aos fariseus que os interpela, né? Que o interpela. Os fariseus interpelaram Jesus e disseram para ele: e aí, o que você acha acerca do divórcio? O que você acha e tal? Jesus perguntou o que estava escrito, e ele falou: não, Moisés mandou dar carta de divórcio. Então, assim, só para você, em que momento Moisés mandou dar? Esse é o momento aqui que foi determinado que o homem poderia dar carta de divórcio à mulher e mandar ela embora, ok? E aí pontua duas coisas. Uma, se o primeiro casamento, né, o homem encontrar alguma coisa que ele reprove na mulher. Então, assim, pode ser o jeito dela, pode ser o temperamento dela, pode ser a maneira, né, do ato sexual, pode ser qualquer coisa, né? Se ele reprovar, toma aqui a cartinha e mete o pé, que eu não quero ficar mais casado com você. Era assim, tá? Então, esse é o primeira abordagem. O segundo texto, está lá em Marcos, capítulo 10, eu vou ler esse texto, depois nós vamos ler outros, tá? Mas vamos lá, Marcos, capítulo 10, versículo 1 a 12, diz assim: então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Guarde isso. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Okay? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Eles estão falando do texto de Deuteronômio 24. Okay? Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher. Não, perdão. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa foi a palavra de Jesus. E vamos continuar. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Ok? E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Percebam que a fala de Jesus aqui, nesse texto de Marcos, né, pelo menos escrito por João Marcos, essa fala, ela é fechada, não tem conversa. O que Jesus trata aqui acerca do divórcio, ele diz: não, o que aconteceu, que Moisés deu o direito de dar a carta de divórcio, foi por causa da dureza do vosso coração, mas no início não era assim. Quando ele fala no início, quando ele menciona no início, guarde isso, ele está falando do plano de Deus. Ele está falando do plano inicial de Deus para a vida do homem e da mulher. Casamento como sendo algo
que deveria ser feito, concretizado de uma única vez, casou e ficou, porque se torna uma só carne, e isso aí já até no ato sexual é uma expressão de uma só carne, né? Ou seja, isso tudo acontece dentro do casamento como um todo, a cumplicidade, a parceria, tudo isso faz com que o homem e a mulher se tornem um, né? Se tornem uma só carne. E aí Jesus fala, né? Jesus dá uma palavra dizendo que não pode se separar, e se alguém fizer isso, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra estará cometendo adultério com ela. Ou seja, é como se Jesus fechasse de verdade a chave e dissesse assim: olha, o casamento é uma vez só. Casou, vai ficar casado. E se acontecer de se separar e se casar com outra, você se torna adúltero, ok? É isso que Jesus fala no texto de Marcos. Marcos escreve, né, narrado por Pedro, segundo os historiadores. Marcos escreveu aquilo que Pedro narrou para ele. Então, pelo que está escrito em Marcos, assunto fechado, encerrado. Não tem como, tá? Não tem como se separar e continuar servindo a Deus, porque o que acontece com essa... Se a gente olhar somente para esse texto de Marcos, se você se separou, casou de novo, é adúltero, ok? Não tem conversa. É isso que o texto diz. Mas, vamos lá, não a expressão de Jesus aqui, só para a gente pontuar esse texto, não pode de jeito nenhum, ok? O que está narrado aqui por Marcos é assim: divórcio, pode? Não pode de jeito nenhum. Se acontecer, vai morrer solteiro, vai ter que ficar solteiro pro resto da vida. Não vai reconstituir família, não vai reconstituir mais nada. Você tem que ficar solteiro até morrer. Ou então até o seu cônjuge, aquele que casou com você receber a notícia lá na sua casa: e fulano morreu. Aí você vai poder casar novamente, ou então o homem da mesma forma. Recebeu a notícia e aquela mulher lá que você era casado com ela faleceu. Aí então você está livre para casar de novo, segundo o que está escrito aqui em Marcos. Então, o que Marcos descreve do que Jesus falou é que não pode de jeito nenhum, tá bom? Então vamos lá. Vamos para mais um texto. O texto de Mateus, no capítulo 5, né, versículo 31 e 32, diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Olha só que agora o assunto não está tão fechado, e aqui é Jesus falando também, mas o assunto aqui ele não está encerrado da forma como está o de Marcos. O que parece que está sendo tratado aqui, no que foi falado por Marcos, é que assim, não pode e está fechado, acabou. Não divorcie, porque se acontecer vai ter que ficar solteiro. É isso que Jesus fala, tá? Aí lá em Mateus capítulo 5, versículo 31, diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Olha isso, preste atenção, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Ué, mas não está divorciado? Não está? O que Jesus então está tratando aqui? O divórcio, uma vez sido inevitável, né, a manutenção do casamento, seja por que motivo for, no caso do passado era por machismo, posição do homem, o homem que pode, a mulher não pode nada, o homem pode tudo, então era assim. Aqui Jesus está dizendo, se aquele que se divorciar da sua mulher, já falou que divorciou, deve lhe dar certidão de divórcio. O que Jesus está dizendo com isso? Que a coisa deve ser oficializada legalmente. Não pode ficar assim, tá bom, estou divorciado, ele está para lá, eu estou para cá.
e tá tudo certo, a gente não está mais junto, já não somos mais uma só carne, mas ninguém resolve nada. Fica ele casado lá e eu casado aqui. Ok? Mas, olha isso. Esse significado aqui, é importante a gente olhar isso para entender que o que Jesus está dizendo aqui é que é necessário legalizar a separação oficialmente, legalmente. Ok? Claudinho entrou aí também. Claudinho, boa noite. Paz de Cristo. Então, vamos montando esse quebra-cabeça, né? O primeiro era assim: o homem pode tudo, define o que ele quer, se ele quer ficar com a mulher ou não. O segundo texto diz: não pode de jeito nenhum, tá? O terceiro texto diz: se acontecer o divórcio, a separação, se vocês conversar, chegar a essa conclusão, resolvam isso legalmente. Jesus está dizendo, ok? Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, olha aqui, que aqui Jesus já está dando uma outra conotação àquilo que está escrito em Marcos, não que a Bíblia esteja se contradizendo. Presta atenção, porque no final nós vamos tentar montar esse quebra-cabeça para entender o que realmente nós podemos extrair das Escrituras acerca desse assunto tão sério, tão polêmico, tá bom? Então vamos lá. O que Jesus diz? Mas lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Olha só, o homem que se divorcia sem que ela tenha traído ele, né? Ele faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Cadê o homem nessa história? Cadê o homem que deveria aqui dizer, olha, ele também é adúltero se ele se divorciar da mulher? Ok? Mas a Bíblia não fala isso aqui nesse texto. Ela diz assim, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, legalizar a coisa, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade ou por traição, ok? Faz que ela se torne adúltera. Ela, a mulher, se torna adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ok? Perceba, primeiro texto, o homem pode tudo. Pode mandar embora, se ele não gostar de alguma coisa, pum, manda embora. A mulher só fica naquela de fazer o que o homem disser que vai ser. Tá? O segundo texto, Jesus proíbe radicalmente. Não pode. E se acontecer o divórcio, não vão poder casar de novo, senão vão ser adúlteros. No terceiro texto, o que está sendo dito é que a mulher se torna adúltera se divorciar. E aí a mulher não pode casar, porque se ela casar, ela faz o marido dela se tornar adúltero também, né? O novo marido. Então, vamos lá. Vamos para o próximo texto. E aqui também, nesse texto de Mateus 5, tem uma coisa interessante aqui. O próprio texto, quando você vai ler, ele te abre uma opção, né, legal para o divórcio. Qual é a opção legal? O que pode se considerar a liberação, né, daquilo que é proibido ou que não poderia acontecer, mas que tem aqui a primeira coisa que é mostrada nas Escrituras que faz com que aquilo que não pode seja considerado como uma concessão. Vamos abrir uma exceção aqui, porque se tiver traição, então aqui vai poder se divorciar sim. Tá? É o que o texto aponta. Próximo texto. Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 3. Diz assim: ou vocês não sabem, irmãos,
A irmã Maria Imaculada chegou aqui. Minha irmã, uma boa noite. Seja bem-vinda, estamos juntos. Romanos 7, versículo 1 a 3, diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. A mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Se o marido morrer... Então, aqui Jesus já apresenta o segundo motivo. O primeiro é a traição, né? O segundo motivo é a morte. Se morrer, está livre, né? De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Okay? Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Okay? Então, de novo, está falando da mulher. Falando da mulher, que a mulher que se torna adúltera e enquanto o marido está vivo, ela está ligada a ele, não tem conversa. Tá bom? Outro texto, já falando 1, 2, 3, 4, 5, quinto texto, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 e 17. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Para todas as igrejas. Vou ler o texto todo só para a gente compreender do que Paulo está falando. Paulo fala assim, olha, o texto completo diz assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. De novo, mulher, a esposa não se separe do seu marido. A mulher não pode tomar iniciativa, não pode querer, não pode achar que chutar o balde, que não quero mais, segundo todos os textos que nós lemos. Okay? Eu faço menção disso porque no final nós vamos ter que usar esse conceito para fazer uma ponderação a esta questão do divórcio. Tá? Então vamos lá. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo, e não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente santificada pelo marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora não são. Mas agora são santos, perdão. Acho de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido, ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, esse texto aqui, o apóstolo Paulo trata de algumas coisas importantíssimas. Quais são? Primeiro, ele fala que a mulher não deve se separar do marido. O pontapé inicial, em hipótese alguma, pode ser da mulher. Tá? Isso é o que Paulo escreve aqui. E aí ela diz, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, a mulher, é o que ele está dizendo. Ou então, reconcilie-se com o seu marido.
Então, eu quero pontuar aqui, primeiro, há uma intenção bíblica, de uma maneira geral, primeiro, de não abrir, ou não permitir, ou não direcionar ninguém a divórcio. Então, todos os textos que nós vamos ler já vão ter esse peso. A Bíblia não deseja isso, essa não é a vontade de Deus, está tudo escrito nesse sentido. Não é isso, não é para ser assim, não faça isso. São orientações bíblicas com esta direção, tá? E nesse caso aqui, ele fala que a mulher, né, não pode se separar, e ele diz assim, se acontecer de se separar, né, isso Paulo falando, mas se o fizer, permaneça sem se casar. Ou seja, se separar e afastados, mas tenta a reconciliação, tenta voltar. Perceba que a Bíblia, ela não abre, em hipótese alguma, a liberação do divórcio, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Se não está gostando, mete pé. O primeiro texto lá de Deuteronômio, o que sugere é isso. Se o homem não gostar, manda embora. É isso que sugere. Só que, porque assim, a Bíblia, para você formar uma ideia teológica ou uma ideia doutrinária, você não pode fazer isso baseado num único texto. Você tem que pegar os outros textos que falam do mesmo assunto, juntar, né, os textos, para que você possa formatar o seu pensamento e a doutrina bíblica, né, aquilo que vem da palavra como orientação macro. E aí, nesse caso aqui, irmãos, a gente percebe que Paulo está tentando evitar o divórcio. Não faz isso, mas se acontecer, não casa não. É tipo assim, espera, dá um tempo, dá tempo ao tempo, porque pode ser que você se reconcilie ainda, depois se der a volta, se reconcilia com o seu marido e tal. Essa é a primeira orientação clara no texto de 1 Coríntios 7. A segunda é o seguinte, e se acontecer da mulher ser cristã e do marido não ser cristão? Né? Como é que faz isso aí? Se isso acontece, o que faz? Separa? Porque um é cristão e o outro não é? Não. O apóstolo Paulo diz, não, se houver um consenso e vocês conseguirem conviver juntos, apesar da crença, da fé, da religião, enfim, apesar disso, se vocês conseguirem conviver junto, fica junto. Percebe? Olha a intenção bíblica de manter o casal unido, de manter a família unida, o casal, não permitir, não abrir brechas de entendimento, não, pode separar, né? A única concessão que a gente viu até aqui nos textos que lemos foi se houver uma traição, aí o traído tem o direito de se separar, né? Ou se houver morte. Por enquanto são essas duas opções. Tem mais uma, mas são essas duas opções colocadas. Mas, no contexto geral bíblico, há um esforço para não permitir que isso aconteça, né? Para tentar fazer com que as pessoas que se casarem permaneçam casadas. Se tiver uma crise, até no momento, não, vamos separar e tal, mas tenta voltar, é o que Paulo estava falando. Tenta se reconciliar depois, né? Deixa passar esse momento da grave, do nervosismo, né? Mas tenta voltar, porque o melhor é ficar junto, o melhor é não dissolver o casamento. E essa é a minha opinião, né? É o que eu falei no início. O melhor é tentar não dissolver o casamento. Esse é o conceito bíblico, ok? Vamos continuar aqui. Outro texto bíblico tratando desse assunto. Malaquias 2, esse aqui é o mais forte, na minha opinião, deles todos. Malaquias 2, versículo 14 a 16, diz assim, todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para a qual
procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a tua mulher, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa, portanto, guardai-vos em vosso espírito, em que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio. Em outras versões está assim: pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais infiéis. Aqui há uma repreensão, né, para que haja uma consideração com a mulher da juventude, da mocidade, com a tua mulher que você casou quando estava novo, né? A primeira consideração é essa. Por quê? Porque o que tem de gente querendo trocar de mulher, né? Porque a mulher envelheceu, porque a mulher engordou, porque a mulher não é mais aquilo que era, né? Aí, não, vou trocar por uma novinha. Percebe o contexto bíblico contrário ao divórcio? Aborda todos esses pontos. E você sabe, nós sabemos quantas pessoas querem trocar de mulher. E mulheres que querem trocar de marido. Não, meu marido ficou velho, ficou careca, ficou barrigudo, ficou não sei o quê. Agora eu não quero mais ele não. Vou trocar, vou arrumar um novinho, saradinho, bonitão, de cabelo, né? E eu não estou legislando em causa própria não. Graças a Deus a minha mulher não pensa isso. Mas o que a Bíblia trata é o seguinte. Pense comigo. A Bíblia está em todo o tempo tentando arrancar essa ideia do homem separar-se e poder separar-se. Só que isso é desde o tempo antigo. Essa é uma questão que permeia a sociedade desde o tempo antigo. Tanto é que foi tratado desde o tempo de Moisés. E no tempo de Jesus havia um grande alvoroço nesse sentido, né? Os homens querendo se separar, querendo mandar a mulher embora, aproveitando que Moisés deu aquela brecha. Jesus corta e fala, não é assim. Moisés deixou por causa da dureza do vosso coração e tal, mas o sentido não é esse, não é assim a vontade de Deus, não é essa, não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher para serem uma só carne, para estarem juntos. Então, a Bíblia vai forçando o homem para um outro lado, que o homem quer ter uma facilidade. Eu casei, mas se não deu certo, eu saio. Se eu não gostei, eu saio. Se envelheceu, eu saio. Entende? A intenção bíblica é fechar essas brechas, fechar essas portas e dizer não é assim, não pode ser assim, não é dessa forma. Jesus tratou disso, Paulo tratou disso, e a Bíblia como um todo vem apontando para isso. Malaquias fala disso, né? Esse texto que nós lemos, Malaquias capítulo 2, ele diz, poxa, não seja cruel com a mulher da sua mocidade, sabe? Se você casou, fez uma aliança com ela, né? Mantenha essa aliança, não deixa a coisa se perder por causa disso, não. A Valesca traz um comentário aqui: no mundo isso é muito comum, qualquer coisa quer separação. Os homens largam suas esposas, famílias para viver com outra mulher mais nova e fazem com muita naturalidade. É isso aí. E o que a Bíblia está dizendo? Não faça, por favor, não faça isso. Não trate dessa maneira, não trate de maneira leviana, não trate de maneira desleixada, de qualquer jeito, achando que pode, entendeu? Não pode, mas já deu carta, então pode, está liberado. Não. Por que Jesus tratou duramente esse assunto na sua época? Primeiro, porque havia uma ebulição desse assunto de querer, tanto é que não foram só os fariseus que interpelaram Jesus, os discípulos também. Logo em seguida, os discípulos chegaram lá, Jesus, e aí, esse negócio aí do divórcio? Tu falou lá que não pode, mas é isso mesmo, não pode e tal.
E Jesus teve que ser muito duro, muito rígido, muito firme, porque se deixar claro, se deixar solto, irmãos, vira uma bagunça, que a Valesca falou, os homens estão querendo isso, estão querendo trocar de mulher toda hora, né? Não gostou, troca, ficou velho, troca, enfim. E aí o sentido do casamento se perde. E é exatamente isso, eu anotei que tem uma questão aqui, nesse aspecto aqui falado por Malaquias, que o Senhor detesta, porque não foi isso que Deus criou. Deus não criou o homem para se separar da mulher e viver outro casamento, e viver outro casamento, se separar da outra e viver outro, e ir vivendo, entendeu? Não foi para isso. Deus criou o homem e a mulher, um para o outro, para que eles se tornassem uma só carne e ficassem juntos. Isso que é nesse sentido que a Bíblia vai. A Bíblia não vai abrindo brechas, deixando, não pode, não sei o que, não, tá bom, a mulher ficou velhinha, né? Então pode, então vai. Não, o homem não tá legal, né? O homem, então vai. Não é assim. As coisas de Deus são muito sérias. E é por isso que a Bíblia trata esse assunto de divórcio com muita firmeza, com muita seriedade. Ok? E aqui nesse texto, ele está olha, não deixe a sua mulher, a mulher da sua juventude, fique com ela. O Senhor detesta. Por que o Senhor detesta? Por que o Senhor odeia o divórcio? Porque não foi isso que Deus fez. Deus não criou o divórcio. Deus criou a união do homem com a mulher. Deus, quando fez a mulher, né, para o homem, ele fez a coisa perfeita, né, bonita, para que eles vivessem juntos, para que eles estivessem juntos, andassem juntos, caminhassem juntos, criassem seus filhos. Foi para isso que Deus fez. Mas o divórcio é uma coisa do coração do homem, segundo o que a própria Bíblia diz. Jesus disse, a dureza de coração de vocês é que faz nascer esse assunto divórcio, né? Mas no início não era assim. Por que Jesus está falando do início? Jesus está falando do momento que Deus fez o homem e a mulher um para o outro, né? Para que eles vivessem juntos, estivessem juntos, se amassem, criassem sua família, seus filhos e ficassem juntos até a morte. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. Mas a realidade de divórcio existe. Por quê? Por causa da dureza do coração dos homens. Tá? Então, nós vamos olhar para a realidade daquilo que de fato existe. Então, nós já estamos combatendo aqui, tentando mostrar a direção que a Bíblia dá. A Bíblia dá essa direção e é firme, rígida, exatamente porque, ainda sendo assim, imagine como seria, né, se a Bíblia deixasse rolar. Como é que ia ser? Os homens já são duros de coração, buscam qualquer motivo para se separar, qualquer coisa. Ficou ruim, vamos separar, porque não dá mais não, porque não sei o quê. Entendeu? Por qualquer motivo e qualquer razão. E aí, nesse caso, a Bíblia não abre portas. A Bíblia diz, está fechado, casou, vai ficar casado. Entende? É para isso que Deus criou o homem e a mulher, para ficarem juntos, não para se separarem. Ok? Mas a realidade, o divórcio existe. Na realidade, o divórcio existe. E aí nós vamos olhar para algumas coisas, né, dessa realidade. Primeiro, por que a Bíblia foi e é tão rígida e tenta sempre forçar para o outro lado, na contramão da natureza humana? A natureza humana é essa que a gente está falando, que a Valesca acabou de trazer para a gente. Qualquer coisa quer se separar. A mulher, mas ela não é mais novinha como era. As pessoas se casam pela beleza, a beleza se vai, né? E aí acabam se separando, né? Porque já não é tão bela assim, não é tão belo assim, aí acabam desejando a separação. E por que a Bíblia foi tão firme, né? Para não haver a banalização do casamento. Essa é a primeira questão. Por que a Bíblia trata esse assunto com tanta firmeza, com tanta veemência? Para não haver a banalização. Porque se deixar por conta do homem, vai dar carta de divórcio, vai se separar por qualquer coisa e de qualquer jeito. Ok? Sem considerar nada, sem considerar as consequências, sem considerar o peso que isso traz
espiritual, sem considerar o peso para os seus filhos, né? Então vai ser banalizado, vai ser de qualquer jeito. Então, para evitar isso, é que a Bíblia trata com muita severidade. Tem que se manter casado. Não pode. Ah, mas pode, não pode. Entende? É isso. O segundo ponto que eu anotei aqui, que o contexto geral dos textos bíblicos acerca do divórcio, é que a situação não pode ficar indefinida, tá? É por isso que a Bíblia fala de dar a carta de divórcio. Ela é a oficialização da quebra da aliança feita entre os dois, tá? Tudo aponta para a legitimidade do casamento, ok? Então, é assim, o casamento ele é legítimo e tem que ser legítimo. Uma vez que casou, tudo direitinho, tudo acertado, diante de Deus, diante dos homens, tudo certo, está casado, ok? Ah, mas aconteceu alguma coisa, tem que se separar. Se separar, não fica na sem vergonhice. Ah, eu estou separado da minha mulher, mas na verdade está casado ainda, o papel está valendo, né? E aí, nesse caso, irmãos, a Bíblia aponta, primeiro, a rigidez é para que não haja banalização. E o outro apontamento é, se acontecer alguma coisa, resolva. Tente a conciliação, não deu para conciliar, resolva. É para separar de verdade. É para dar a carta de divórcio, é para separar legalmente. É o outro ponto aqui apontado. Vou dar um exemplo. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele trouxe esse assunto, né? Numa outra vertente. E aqui está falando também da questão de resolver o problema. Quando Jesus falou, olha, disseste bem, já tivestes 5 maridos, né? Acho que foi 5, e o que tens agora não é seu, ok? O que Jesus estava dizendo? Que as coisas não podem ficar na indefinição. Se não vai ficar casado, então se separa de fato e arque com todas as consequências que procedem disso, tá bom? Com os filhos, com a ex-mulher, enfim, arque com tudo. O problema é o seguinte, a Bíblia diz para não saia desse casamento, fique casado. Mas, mas eu não quero mais. Tem gente que diz que não quer por incompatibilidade de gênero, né? Não quer porque não ama mais, entendeu? Não tem mais sentimento. Não quero porque eu quero ser feliz. Então, tem umas questõezinhas, né, que não convence. E aí a Bíblia diz, não faça, tá? E aí na situação de acontecer, tem que definir. Então, não pode ficar na sem vergonhice, né? Eu estou separado, mas estou casado, ainda não sei, está indefinido. Jesus disse, olha, você disse bem para a mulher samaritana, você já teve 5 maridos e o que tem agora não é seu. Então, a tua situação matrimonial não está definida, mulher. E o engraçado é que Jesus está tratando com uma mulher que casou várias vezes, muitas vezes. Isso para mim é sério, é um problema, né? Quando existe uma replicação dessa realidade, eu já acho que tem um problema aí que precisa ser resolvido, né? Aí eu acho que tem que parar tudo e rever o que está acontecendo com a pessoa, porque tem alguma coisa séria aí que não tá bem, né? Tanto espiritual quanto psíquico, sei lá, alguma coisa está acontecendo. Porque não é possível que não dê certo com ninguém. Vai ter que casar com quantos ou com quantas pessoas para poder ter algum casamento válido, né? A Valesca coloca aqui, no meio artístico tem muito disso. Eles alegam incompatibilidade de gênero. É isso aí. Então, mas aí eu pergunto, né? Vai ter que casar com quanto? Vai ter que ficar casando, separando, casando, separando. Essa banalização é que a Bíblia
vai na contramão disso e diz: não pode, não pode, não vai, não é assim, isso não é aceito diante de Deus. Tá claro? Não é aceito. E a situação tem que ficar definida. Separou? Tem certeza que não dá mais, que não vai mais? Então vamos definir isso. Vamos lá no cartório, fazer o que tem que ser feito, separar, divide os bens, faz o que tiver que fazer, define com quem vai ficar o filho, como é que vai ser a guarda dos filhos. Define, tem que se definir. Não pode ficar ali aquela sem vergonhice, né? Ah, não, eu vou lá te visitar, qualquer hora eu vou lá. E aí fica uma sem vergonhice mesmo, de fato, né? Aquela coisa indefinida. Outra coisa que no aspecto geral dos textos que nós lemos, nós enxergamos, é que não pode haver vai e volta. Essa coisa de, ah, não, eu vou embora, não, eu vou para casa do meu pai, aí daqui a pouco, não, vamos lá, vamos tentar de novo. Essa sem vergonhice também não pode, tá? A Bíblia, no contexto geral dos textos que nós lemos, ela diz que se você se separou, você tem até um tempo ali para pensar e tal, mas volta e se reconcilia e toma vergonha na cara. É isso que nos faz entender. Volta, se reconcilia e toma vergonha na cara e para com esse negócio de toda hora ter que separar, separar. Isso aí acontece com o namorado. O namorado briga, vai embora, não quer mais ver, mas um está na casa do pai, né? Cada um na sua casa, tá tudo tranquilo. Mas quando casa, não tem essa coisinha de ficar se separando toda hora, brigando, eu vou lá dormir na casa de... Não, é sim e não. Ou você está casado e assume isso e arca com o peso, as dificuldades, toda a situação que acontece, ou então se separa de vez, né? Que seja uma coisa definida. Não pode ficar esse negócio de vai e volta, né? E a primeira situação de possibilidade aberta, clara pela Bíblia, é se houver traição. Se houver traição, meu irmão, aí a Bíblia dá a chave, né, e a abertura para uma separação, uma ruptura consentida, inclusive, por Deus, né? Se houver traição. Agora, não é a vontade direta de Deus. Não é. Isso está explícito no contexto do que está escrito acerca de divórcio na Bíblia. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade direta de Deus. Mas nós sabemos que Deus trata conosco e age com a humanidade, sempre agiu, com a vontade direta e com a vontade permissiva. Ok? Então, divórcio não é vontade direta de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Então, para a gente não fugir, para a gente não correr do texto, os textos bíblicos mostram que o divórcio não é a vontade direta de Deus para o homem. Não é a vontade direta de Deus. Ok? Mas pode ser uma vontade permissiva. Por tudo o que a Bíblia fala. Se o homem trair, né, ou se houver uma traição, se acontecer alguma coisa, aí é permissiva, não é vontade direta de Deus. Ok? Então, isso aqui é sério. Entender isso aqui é importante. Divórcio não é a vontade direta de Deus. Mas em situações, como por exemplo, eu citei aqui na semana passada, acho que foi semana passada, mas eu falei da questão da política, né? Hoje nós temos um presidente, né, que para muitos, inclusive para mim, não deveria estar lá, por diversas razões. Mas se ele está, a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus, foi dada por Deus. Esse dada por Deus não significa que essa era a vontade de Deus. Percebe? Eu quero usar o mesmo gancho para o contexto do divórcio. Não significa que essa era a vontade direta de Deus, mas talvez por questões de Deus querer tratar com o povo, querer, disciplinar o povo, aí Deus permite algumas coisas, né? É a vontade permissiva de Deus e não a vontade direta. O caso do divórcio é a mesma coisa. Existem situações que Deus permite.
por conta da dureza do coração dos homens, né? Mas não é a vontade direta. Por que que não é a vontade direta? Porque o divórcio, ele desconfigura o plano e o propósito inicial de Deus para o homem e para a mulher, né? Ele desconfigura. Eu vou trazer antes de concluir aqui a minha parte, deixa eu ver que horas tem aqui, já está avançado, mas antes de concluir a minha parte aqui, eu vou trazer só uma questão aqui para ajudar a elucidar o entendimento do que é vontade permissiva e vontade direta de Deus. Tá? Existe um outro assunto, nós não vamos falar dele como estamos tratando do divórcio hoje, é divórcio, vamos falar do divórcio. Mas ele me veio, enquanto eu estava estudando aqui para a gente conversar, ele me veio como algo para esclarecer um pouco o entendimento acerca dessa questão de vontade direta e vontade permissiva de Deus. Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Em alguns casos, existem inúmeros motivos e razões, nós vamos apontar algumas coisas aqui daqui a pouco, mas pense comigo uma outra coisa, aí fugindo do assunto divórcio, entrando num outro assunto, só para trazer luz ao assunto divórcio. E a poligamia? A poligamia. O homem poder casar com mais de uma mulher, né? Ter várias mulheres. O que você acha que é a vontade de Deus? O que você acha que é a vontade de Deus? Aí a gente vai pensar na seguinte questão. Deus fez Eva, não fez 2, 3 Evas, né? Deus fez uma mulher para Adão. O tempo passou, aí lá em Gênesis, acho que é Lameque, inaugura a poligamia, toma para si 2 mulheres, né? E a partir daí, irmãos, no contexto da história antiga, né, da civilização antiga, isso se alastrou ao ponto de Salomão ter 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres que Salomão tinha. Eu pergunto aqui, como é que Deus vê isso? Como é que Deus vê essa questão da poligamia? Porque aqueles que querem e que, de alguma forma, querem fechar o assunto divórcio, como dizendo não pode fazer, se fizer acabou a vida espiritual, acabou o relacionamento com Deus, acabou tudo. Vão ter que explicar também por que Deus, na sua vontade permissiva, deixou que homens, grandes homens de Deus, Abraão, Davi, o próprio Salomão, que foi o mais polígamo deles todos, né? Esses homens fossem nessa direção. Essa era a vontade direta de Deus? Não. Mas, por conta do coração dos homens, né, da questão da carne, da questão carnal dos homens, acabou se tornando, principalmente na história antiga, essa coisa da poligamia quase que natural, quase natural. Você não vai ver a Bíblia falando contra isso, quase em momento algum. Se tem algum momento que fala, eu não lembro. A Bíblia condenando veementemente, como fala do divórcio, né, essa questão da poligamia. Então, eu estou falando, trouxe esse assunto só para trazer luz ao divórcio, ao assunto divórcio que nós estamos tratando aqui. Pense comigo, vontade direta de Deus e vontade permissiva. Tanto num assunto quanto no outro, eu acho que se aplica esse entendimento de vontade permissiva de Deus, em alguns casos. Eu não consigo enxergar, não consigo entender que
em casos de divórcio, o homem e a mulher não possam nunca mais ter comunhão com Deus, ou não possa nunca mais conviver ou formar uma família, né? Uma nova família e de fato ter uma família, porque existem muitas nuances que acabam levando ao divórcio. Eu sou contra o divórcio, sou contra a banalização do divórcio, sou contra essa coisa de tudo, qualquer coisa é motivo para separação, qualquer coisa é motivo para trazer o assunto casamento para a mesa. Vamos discutir aqui a relação e vamos separar porque não está dando. Sou contra tudo isso, mas eu não consigo enxergar que o divórcio seja determinante para condenar uma pessoa para que ela vá para o inferno. O que a Bíblia condena? Condena a sem-vergonhice, o vai e volta, a traição, a coisa da banalização. Eu entendo assim. Ainda que a Bíblia esteja querendo não permitir ou forçando para que o homem não caia nessa coisa de pode se divorciar. É isso que eu vejo a Bíblia fazer. Não é por esse caminho, vem para cá, é para ficar junto, é para ficar casado e tal. Mas, por outro lado, se acontecer ou se tiver a legalização de um divórcio, eu não vejo, não consigo enxergar isso na prática, no tempo de hoje, como sendo algo impeditivo para que a pessoa tenha sua comunhão com Deus. Senão Jesus nem tratava com a mulher samaritana. Senão Jesus não ia nem conversar com essa mulher, porque ela se divorciou várias vezes. Isso é ruim. O divórcio é, de fato, ruim, mas não é. Eu não consigo enxergar como algo determinante de uma ruptura definitiva diante de Deus. Até porque todo pecado tem perdão. O único pecado que não tem é o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, qualquer outro pecado, e eu acho que a ruptura, ou se Deus diz assim, eu detesto o divórcio, eu odeio o divórcio, quando você se divorcia, você acaba pecando contra Deus. Mas isso não significa que não vai ter perdão mais. E tem muita gente acreditando nisso, então não tem mais perdão. Ou se casou, vai ser adúltero para sempre. E diante de Deus, segundo as Escrituras, o adúltero não entra no reino dos céus. Então, se for abraçar isso dessa maneira, tem um monte de gente que não vai entrar no céu, por conta de ter se separado e ter casado de novo, constituído uma família, ainda que a família estruturada, legalmente constituída agora, com filhos, sabe, e felizes, não, mas com Deus tá lascado, nunca mais vai ter comunhão com Deus. Eu não consigo acreditar assim, tá? Essa é uma opinião minha. Eu acho que as coisas podem acontecer, em situações podem vir a levar alguém a se separar, e depois, de um tempo, a pessoa pode querer reconstituir a sua família, a sua vida, né? E seria um castigo muito grande. Você imagina uma mulher que conviveu com um monstro durante muito tempo, de repente consegue se livrar dele, nunca mais, vai ter que ficar lá solteira, porque o cara está vivo, porque você não pode casar de novo. Eu não consigo enxergar Deus olhando dessa forma. O que ele diz é que ele não quer isso. Ele não quer isso. Mas se acontecer, irmãos, não é um pecado que não possa ser perdoado, ou não é uma questão que não possa ser trabalhada e vista de maneira consciente, de maneira séria, né? Não pode banalizar. Não tem essa coisa de, não gostei, aí casa com outra. Não, essa aqui também não é boa. Não, aí, casa com mais uma. Essa aqui também não é legal. Não é ainda o que eu estou procurando. Não é isso. Casamento não é isso. E, biblicamente, está claro para a gente que não é isso. Não pode ser assim. A Bíblia coloca de uma maneira severa
a contrariedade a esse tipo de comportamento ou de atitude de banalização, ok? Então vamos lá. Eu falei aqui, o divórcio e outro casamento não pode ser considerado o objeto de condenação definitiva para alguém. Eu não consigo considerar isso. Né? Se divorciou, casou de novo, está condenado, vai morrer agora porque está em pecado, como muitos cristãos acreditam. Tem muitos cristãos que acreditam que é assim. Quem casou de novo, se divorciou e casou de novo, está em pecado e vai morrer no pecado. Vai morrer no pecado. A menos que se separe e volte para o primeiro. Olha isso, ainda colocam essa condição. Eu não consigo enxergar assim, irmãos. Me perdoem se alguém pensa diferente, eu até respeito. Eu não consigo enxergar dessa forma. Paulinho coloca aqui, acho que no final de tudo o que vale é a sondagem que Deus faz no coração da pessoa. Isso. Essa é uma das coisas, né? Hoje eu estava assistindo um debate que falava, um pastor estava falando da aparência, e o outro dizendo que o que vale é o coração, o que Deus encontra no coração da pessoa. Um debate acalorado, porque o que defendia é que não, a aparência conta, e o outro, não, a aparência não conta, é o coração que conta, enfim. Paulinho está trazendo, ó, Deus sonda o coração, Deus sonda o coração de cada um. E aí, nesse caso, se for um divórcio movido por uma paixão fora do casamento, se for um divórcio movido por uma banalização, não, cara, aí eu concordo com o Paulinho. Eu acho que Deus sonda o coração. E se for isso, aí você vai prestar conta diante de Deus. Né? Vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas eu conheci uma outra pessoa agora e tal, então eu agora estou pensando em outra. Meu irmão, tá errado. Até porque quando a Bíblia fala de pecado e no sentido do adultério, ela fala que se olhar para uma mulher, o olhar, né? Não é mais o cometer o adultério, se deitar com a mulher e tal. Só em olhar, você já cometeu adultério com ela. Entendeu? Então, adúltero, tem um monte de adúltero aí que não se divorciou e não casou de novo, mas é adúltero ao pé da letra da palavra de Jesus em Mateus 5. Entendeu? É adúltero por conta disso. Porque só em olhar, passou uma mulher, olhou com maldade, já adulterou com ela. É isso que Jesus diz. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente rotula e coloca as coisas dessa forma. Se casou, vai ter que ficar casado até morrer. Eu sou desses que acredito no casamento, mas eu não regra para todas as pessoas. Né? Existem maridos e maridos, existem mulheres e mulheres. Então, tem muita coisa no meio que a gente precisa olhar para considerar, para emitir uma opinião acerca de um divórcio ou de um casamento falido. Tá? Eu sei que é uma ruptura terrível, é uma ruptura doída para todo mundo, para a família toda, para os filhos, para todo mundo. É doído demais, porque é uma carne única que agora vai rasgar. É isso. O divórcio é isso. Mas eu não creio que seja o fim da linha. Entendeu? Não acredito nisso. A Joana coloca, Deus detesta o divórcio, mas ele é pai. E eu acredito que, como pai, ele não quer seu filho sofrendo num casamento. Eu também acredito nisso. Então nós vamos ter que olhar para aquilo que é a realidade de muita gente. Nós vamos olhar hoje, agora, tá? Eu já estou terminando os tópicos aqui para a gente olhar para uma realidade ampla. Enquanto isso, vocês vão escrevendo. Eu creio que tudo o que está escrito sobre divórcio na Bíblia foi escrito olhando para uma realidade cultural bastante diferente da de hoje, né? Assim como o que eu falei da poligamia. A poligamia era permitida, né, consentida, e ninguém fala disso. Né?
Davi, cheio de mulher, né? Tomou a mulher do outro, já tinha um monte, né? Sabe? Na toma do outro, enfim, sabe? Mas eram homens de Deus, ok? E não, eu creio que divórcio e poligamia estão na mesma régua, na mesma régua. Por quê? Primeiro porque se trata de casamento, da estrutura casamento e da vontade de Deus para isso, para o casamento. Então, se a vontade de Deus para o casamento é um homem e uma mulher juntos e sempre, ok? Então, não é a vontade de Deus que um homem tenha um monte de mulher, entendeu? Então, está na mesma regra, na mesma régua. Casamento, o divórcio e a poligamia está na mesma régua de medida de Deus. E se lá no passado a poligamia foi consentida, não com uma vontade direta de Deus, mas uma concessão por causa do coração dos homens, da carnalidade do coração dos homens, da cultura que eles viviam, se isso foi consentido lá, hoje nós vivemos uma realidade bastante diferente no contexto do divórcio que existia lá. O divórcio que existia lá, segundo o que a gente entende, é que assim, eles estavam banalizando tudo. E hoje também banalizam, né? Por isso essa rigidez ao falar de divórcio. Agora, para mim, meu conceito pessoal, digo eu, não o Senhor, como disse Paulo, né? Digo eu, não o Senhor, mas no meu conceito não é o fim da linha. A pessoa se divorciou, teve um problema, passou por isso, que é traumático demais, mas passou por isso, não é o fim da linha, não acabou tudo, sabe? Não vai, não tem mais comunhão com Deus, não creio nisso, irmão, não creio, tá? Agora é isso que eu coloco. É complicado esse tema, está ocorrendo muitos divórcios no meio do evangelho. Sabe por quê? Porque estão banalizando, isso é antibíblico, isso é pecado. Banalizar o divórcio é pecado, é por isso que está acontecendo muito, tá? É porque estão banalizando, é porque estão abrindo as portas, não pode, pode sim, não, isso aí não é tão sério não. E a gente está falando aqui que é sério, sim, é muito sério, tá? Agora eu vou encerrar a minha parte e quero deixar vocês falando aqui, e vamos conversar aí pelo chat, se você tiver alguma coisa a acrescentar. Eu quero olhar para a seguinte coisa, presta atenção no que eu vou ler aqui agora. O que fazer quando há violência no casamento? Quando o marido espanca a mulher ou vice-versa? E se houver situações extremas, como estupro da mulher e os filhos? E quando um dos cônjuges cai num vício que impossibilita a convivência pacífica da família? E se após o casamento o marido ou a esposa começar a apresentar algum problema psicológico sério, psicopatia, dupla personalidade, entre outros? E se houver risco real de morte? E se um dos cônjuges alegar que não há mais amor? Nestes casos, o casamento pode ser dissolvido? Pergunto eu a quem acha que não pode ser dissolvido por coisa alguma, né? E aqui estão determinadas situações, né, que a gente vê na realidade do casamento. Tem um monte de marido que espanca a mulher, um monte, bate na mulher, agride. E quando não faz isso fisicamente, faz essa agressão moral, psicológica, sabe? Agride, é um casamento, sabe, que não tinha nem que existir, ok? E aí aqueles que defendem que não pode se separar de jeito nenhum, eu quero que dê uma solução para um caso como esse, do marido que espanca a mulher, que pode chegar até uma situação de morte, de assassinato, que a gente vê aos montes aí na televisão, anunciando, entendeu? Não seria melhor, então,
uma separação, uma ruptura legal, definitiva, e cada um seguir o seu rumo, o seu caminho? Não seria isso mais coerente com o amor de Deus com o ser humano? Deus não quer que uma mulher seja espancada ou fique vivendo debaixo de espancamento, né? E aí, diante disso, o que a gente faz? Para aqueles que acham que casamento não pode se dissolver de jeito nenhum, né? Como é que faz em casos como esse? Em casos em que a mulher está sofrendo agressões psicológicas e físicas e até moral. Meu irmão, a gente vê, eu como pastor já fiz inúmeros gabinetes, a gente vê coisas do arco da velha em relação a casamento. Tem casamento que já não existe mais há muito tempo, casamento de fachada. Eu vou te dizer, eu não conseguiria viver num casamento de fachada, não conseguiria. Entendeu? Ou a gente senta e resolve e acerta, ou então a gente não vai ficar junto, né? Então, eu vejo essa realidade de separação ou de possível separação como uma realidade do nosso tempo. Eu estava lendo um artigo sobre isso, ele falava que antigamente as famílias tinham uma outra forma de conduzir isso, né? Porque as famílias do homem e da mulher se conheciam, a realidade era outra, né? O homem normalmente era o que trabalhava, a mulher não trabalhava, então havia uma dependência da mulher, e esse artigo até dizia que no passado houve uma permissão, né, de Deus em relação à poligamia, exatamente porque as mulheres dependiam dos homens, né? E aí, essa dependência, quando ela não conseguia um marido, ela acabava se tornando uma prostituta. Era uma dependência tal, até de sobrevida, até de sobrevivência. Então, por isso, Deus permitia que um homem tivesse mais de uma mulher para que ele pudesse cuidar dela, amparar e tal. Fazia isso com várias, né? E houve uma permissão, não uma direção de Deus, não uma vontade direta. Mas, nesse sentido, quando há dentro do casamento essa monstruosidade toda, que a gente sabe que acontece nos casamentos, né? Muitas vezes vivem casamentos de fachada, as pessoas não são felizes, são amarguradas, na verdade, com os seus casamentos. E aí fica difícil, né? Questão de a Valesca coloca aqui, é complicado esse tema, está ocorrendo muito divórcio no meio evangélico. Questão de violência, sinceramente, não tem como permanecer. Então, assim, a gente fechar a porta e dizer que não pode divorciar, sem estar na pele da pessoa, né? Vivendo o que a pessoa está vivendo, experimentando o que a pessoa... E às vezes, irmãos, essa violência, como eu disse, ela pode ser psicológica, ela pode ser uma violência de moral. Imagina uma mulher ficar casada com um homem que não a respeita, né? Ah, não, mas para isso Deus já abriu a concessão. Não, mas tem muitas igrejas que acham que a mulher vai ter que aturar o marido mesmo traindo, fazendo as bagunças dele, não chegando em casa. Às vezes o cara nem está traindo. Vamos considerar então que não seja por traição, mas aquele cara que não dá atenção para a família, que fica lá no seu futebol até a madrugada, que fica bebendo com os amigos até a madrugada. Que casamento é esse? Que mulher feliz vai continuar feliz num casamento desse? Entende? A Valesca completa, agressões psicológicas também não dá. Não dá, tem coisas que realmente não dá, irmão. Entendeu? Então, assim, a Bíblia não trata desses pormenores. A Bíblia fala, num aspecto geral, tem os textos fechando a porta, dizendo não faça. Se fizer, vai ter que ficar sozinho
e tal, é para fechar a porta mesmo, é para ser radical mesmo, porque se deixar frouxo, banalizam, já banalizam sem deixar frouxo, deixando então é pior ainda. Mas existem coisas que a Bíblia nem trata, que a Bíblia nem fala, como essas que a gente está falando. Então, olha só, agressões psicológicas também não dá, não dá. O pastor Augusto Nicodemos estava falando sobre isso essa semana, praticamente da mesma forma que o senhor está falando. E em relação à violência física e psicológica, ele disse classificar até mesmo como abandono. É isso aí. Marcelo Pio chegou aqui, meu amigo Marcelo, graças e paz, meu irmão, paz. A Rosana coloca aqui também para gente. Conheço uma pessoa que quando o marido espancava, ela, e quando ela abriu a situação para o seu pastor, ele a orientou a se separar. Acho que ele foi até a casa dela com ela, pegou algumas coisas e foi embora. E assim, isso é sério, tá vendo? Eu acho que o aconselhamento é importante e assim, nesse caso aí, se houve essa coisa que a Rosana está falando, olha, ele aconselhou a se separar, eu já aconselhei pessoas a se separarem. Primeira coisa que eu pergunto, vem cá, tem como? Tem como se reconciliar? Tem como acertar? Tem como, né, ajustar? A pessoa sabe se tem ou não, irmão. Entendeu? Quem está vivendo é que sabe. Eu não sei. Eu, como pastor, eu tenho minhas obrigações, meu dever de olhar segundo as Escrituras e orientar. Mas eu não sei como é que está a situação lá dentro, se realmente a pessoa está falando. Por isso que eu gosto de ouvir os dois lados. Eu sempre gosto de ouvir os dois lados. Quando se trata de casamento, eu gosto de ouvir os dois lados. Porque um lado vai dizer as suas queixas, o outro vai dizer as queixas dele. E aí você vai fazer uma análise e aí você vai ter como opinar e dar uma direção. Mas, de antemão, eu aconselho, se houve algum tipo de espancamento, tortura, maltrato, falta de respeito, meu irmão, vai embora, mete o pé. Não fica nesse casamento, porque isso é uma doença, isso é um problema. Isso não vai se resolver. E outra coisa, essa história, não, eu vou melhorar, depois eu vou melhorar, não vou me separar não, porque ele vai melhorar. Não vai. Eu vou dizer uma coisa, por que não vai? Eu já vou voltar a ler o chat de vocês. Eu vou dizer uma coisa, por que não vai. Casamento, ele é estabelecido em cima de limites. Limite, olha, você pode ir até aqui. Daqui para lá você não vai. Então, no que você fala, tem limite. Você não pode levantar o tom da sua voz, você não pode xingar, você não pode ofender, você não pode. Existem limites. Se você ultrapassar, você não consegue mais voltar nesses limites. Entende? Então, a falta de respeito, ela nasce e ela vai avançando. E daqui a pouco você fala, mas está me desrespeitando. Não, ele vai melhorar, ele vai voltar. Aí ele volta uma semana, começa a te respeitar, mas ele já atravessou os limites estabelecidos que não poderiam ser atravessados, do respeito, todos os limites, tudo aquilo que é estabelecido no casamento, que são limites, não podem ser rompidos, não podem ser atravessados. Quando eles são atravessados, dificilmente, só o milagre de Deus, dificilmente a coisa vai ser reestruturada, entende? É como um elástico que se estica e ele não volta mais à posição. Ele vai lacear, né? O termo certo é esse. E aí ele vai ficar frouxo, vai ficar lá. É assim. Então, esses limites não podem ser ultrapassados. Uma vez tendo sido ultrapassados, vai ser muito difícil, muito mesmo. Só Deus, uma operação de Deus na vida do casal, para voltar as coisas aos seus limites e tal. Então, essa historinha de que ele vai melhorar, eu vou esperar porque ele vai melhorar, no caso aqui do que a Rosana falou, não fique num casamento que você está sendo espancado, porque se ficar, você corre risco de vida, você corre risco de morrer. Esse cara pode num momento de raiva, de fúria, arrebentar você de uma forma e tirar a sua vida.
Não é isso que Deus quer para ninguém, pô. Entendeu? Deixa eu continuar lendo aqui. Agora, esse posicionamento do pastor, vou fazer uma ponderação aqui. O pastor foi até a casa dela com ela, pegou algumas coisas. Isso é um perigo, tá? Esse envolvimento a esse ponto do líder espiritual. Eu acho que o líder espiritual deve orientar, mas ele não deve se envolver diretamente na situação, tá? Eu sei que em alguns casos, existem alguns casos excepcionais que tem que resolver na hora e a pessoa, ó, o cara saiu de casa agora, vai lá e pega as coisas, bota aqui dentro do meu carro que eu te levo. Mas isso é seríssimo, esse envolvimento pode dar um problema seríssimo, pode dar morte, entende? Pode acontecer até de acusarem o pastor de ter se envolvido com a mulher, entende? Perigo isso aí. Eu acho que o pastor ele tem que se limitar ao ponto de orientar e falar assim, olha, vai lá, chama o teu irmão, teu pai, alguém da sua família para ir lá com você, pegar tuas coisas e meter o pé. Aí sim. Mas o pastor se envolver pessoalmente numa situação dela, acho um perigo terrível, terrível. Eu não faria. Não faria. Só num caso muito extremo, né? E aí talvez eu tivesse que levar até minha esposa junto também para não dar ruim. Porque senão, isso aí é muito sério, viu? Mas concordo com o conselho que ele deu. Mete o pé de lá, sai de lá. Porque se está batendo... quanto à violência, é caso de polícia. É isso aí, Elis. Tem que denunciar, tem que denunciar. Só que assim, essas concessões que vão sendo feitas em nome da defesa do casamento indissolúvel, que é bíblico, né? A gente não pode dissolver o casamento por qualquer coisa, mas às vezes essas coisas, essas concessões que vão sendo feitas, elas são piores do que uma ruptura, do que um divórcio, né? Porque é violência de todo tipo. E às vezes, Elis, não é nem só a violência física, tá? Porque às vezes o cara ele vai matando na unha, na agressão verbal, não está agredindo fisicamente, e se não agredir fisicamente, não tem polícia. A polícia não vai chegar na polícia e vai dizer, ó, ele está me agredindo porque ele está me xingando. A polícia vai falar, você resolve com o cara ou mete o pé de lá. Entendeu? É isso que a polícia vai falar. Então, às vezes, não é a agressão só física que acaba com a pessoa. Tem muitas outras coisas que acabam com a pessoa, né? A indiferença acaba com a pessoa. O marido fala com todo mundo, trata todo mundo bem, mas a mulher, ele é um lixo com a mulher. Entendeu? Isso vai matar a pessoa. Imagina conviver com uma pessoa assim. Entende? Então tem o psicológico, tem o moral, né? O cara sai de casa, não diz para onde vai e some e volta 4, 5 dias depois, né? E, pô, não dá, gente, não dá. O casamento já acabou, só esqueceram de oficializar, mas já acabou. Vamos lá. Rosana continua aqui. Uma parte da família dela, tia e primas, ficaram contra e acharam que ela tinha que voltar com ele. Essa é a questão da pessoa que não está lá dentro vivendo, né? Então é muito fácil dar opinião. Não, fica lá, não separa não, fica lá e tal. Aí, né, não pode, tem que ficar lá, que aturar isso, né? Ele tentou bater no carro dela na Avenida Brasil, sorte que nada aconteceu. Esse é um psicopata, né, cara? Sei nem quem é, né? Mas eu estou falando que o cara que age assim, ele tem problemas sérios psiquiátricos, entendeu? Ele tem que botar ele numa camisa de força, esse sujeito. Ele tinha um amor pelo Pedro, que era bebê. Quando foi aberta essa situação, foi um choque para todos e para mim.
Verdade, porque quando a gente conhece, a gente está envolvido, às vezes a gente conhece o casal, a gente é amigo dos dois, né? Aí há essa situação, aí há uma ruptura, há um afastamento, machuca todo mundo. O que eu falei aqui, que é ruim, o divórcio é ruim para todo mundo, até para os amigos, né? Porque você frequentava a casa do casal, de repente o casal foi um para um lado para o outro, e agora, você fica com quem? Você vai, sabe? Não dá. Isso machuca geral, né? E é verdade. Mas eu vou ponderar de novo. O que a Bíblia fala? Não pode haver banalização, não pode haver assuntos mal resolvidos, não pode haver vai e volta, tá? Não pode considerar isso como um assunto qualquer. Isso que a Bíblia diz. Mas essas nuances que nós estamos tratando, onde é que está escrito na Bíblia que em caso aconteça isso ou aquilo? Sabe por que não está? Porque lá no passado, se houvesse uma violência, isso era até permitido. O homem tinha autoridade total sobre a mulher e era até uma coisa assim normal, entendeu? Hoje a gente tem uma consciência de que isso é inviável, impossível, não pode. Isso aqui que nós estamos conversando é ou não pertinente à realidade do nosso tempo em relação a casamento e divórcio? Aí se pega, se pauta, né, numa cultura do passado, e eu não estou aqui fazendo defesa de divórcio, tá, irmão? Vou voltar a repetir, eu sou contra divórcio. Mas pegando e pautado numa realidade daquela que era vivida ali no passado, né, sem considerar o que se acontece hoje, a maneira, a cultura dos homens, a violência que cresceu barbaramente. Então, não dá para a gente, né, pegar a coisa encaixadinha e botar dentro né, e a pessoa dentro falar, é assim, tem que ser assim, vai ficar assim. Não dá. Tem muita coisa para se considerar nesse caso aqui. Aí Elis fala, é verdade, pastor, é isso aí, em relação ao que eu falei com ela das questões que não são só físicas, né? A Joana coloca, se eu não tivesse me divorciado, estaria até hoje num casamento de sofrimento. Meu ex-marido era alcoólatra. Olha, outro ponto, que a gente nem falou desse. Mas olha outro. Alcoólatra, quando chegava em casa embriagado era horrível. Aí quer bater em todo mundo, né? Vomita no chão, dorme no meio da sala. É um negócio de louco. Eu conheço uma pessoa assim. Eu conheço uma pessoa, o que a Joana falou me lembrou. Eu conheço uma pessoa que convive com o marido até hoje por causa da igreja, por causa da denominação que ela é, que não admite de forma alguma considerar uma separação. Mas o marido dela não chega em casa dia nenhum cedo, ele não sai do trabalho e vai para casa, ele fica no bar bebendo, chega em casa, vomita na cama, vomita no chão. É um lixo, cara, um lixo. E ela está casada há muitos anos, muitos anos. Os filhos já estão criados, já casaram. Os filhos já estão criados e já casaram, já foram viver a vida deles. E ela continua aturando esse cara do jeito que ele é, dessa forma aí que a Joana falou. Um alcoólatra. Ele não tem nenhuma relação sexual com ela, nenhuma. Né? Por conta da sua... Ele é impotente, né? Então, preste atenção, o cara é um bêbado, ele é impotente, ela vive limpando a casa por conta das sujeiras que ele faz, maltrata ela, não bate não, mas maltrata, fala um monte de besteira. Que casamento tem aí, irmãos? E é assim, ela só fica por conta da denominação dela, da igreja. O casamento dela só existe por causa disso. É o morto, sabe? Aquele morto que está vivendo por aparelhos. Se desligar o aparelho, pum, acaba. É exatamente isso.
A realidade dessa pessoa é essa. Eu pergunto, essa é a vontade de Deus para a vida de um homem ou de uma mulher? Ela sabia que o casamento dela ia se tornar isso? Ela sabia previamente? Se sabia e escolheu isso, meu irmão, tem que ficar casado mesmo. Tem que pagar a sentença. Agora, é muito raro, a pessoa saber no monstro que a outra vai se transformar, né? Porque quando a gente casa, a gente espera, a gente idealiza algumas coisas. Mas a coisa anda, o tempo passa, as coisas mudam, as pessoas mudam, a cabeça do cara muda e, meu irmão, e aí? A pessoa não sabia que ia se tornar isso, casou com a melhor das intenções, queria muito constituir um casamento feliz, eterno, duradouro, prometeu isso no altar. Por quê? Porque a expectativa era essa. O cara tratava bem, o cara dava flores, o cara abria a porta de carro, o cara dizia obrigado. Agora não faz mais nada. Agora mudou tudo. E aí a pessoa que foi enganada, né, que foi iludida, está num casamento e não pode sair mais. Porque está fechado, trancafiado ali, não pode sair nesse casamento mais não. Eu não consigo validar isso, né, esse pensamento. Não consigo. Deixa eu continuar lendo aqui para a gente ir falando do chat de vocês aqui. A Joana passou por isso, né? O cara era alcoólatra, quando chegava em casa embriagado era horrível. A Rosana continua trazendo, ele não foi sozinho com ela e o gabinete foi feito junto com a esposa dele. Aí menos mal, viu? Mesmo assim é um envolvimento perigoso, tá, Rosana? Os líderes dela foram chamados também. Ok, teve mais gente envolvida. Mas é um envolvimento que não se faz necessário. Eu acho que a orientação tem que partir do pastor. O pastor pode orientar, ouvindo os dois lados, melhor. Se não puder ouvir o outro lado, vai ter que constituir um conceito baseado naquilo que ele está ouvindo, né? Dar uma orientação e mandar sair, mas assim, chama o teu pai, chama o teu irmão, chama a tua mãe, porque aí é família, sabe? Não envolve a igreja nisso, porque quando envolve o cara que já vai se sentir ainda injustiçado porque ela foi embora, porque ela saiu de casa, esse cara ainda vai envolver a igreja no problema, sabe? E aí é sério. Tem que evitar, tem algumas coisas que tem que evitar. Em relação a essa questão, né, do que eu falei, né, Paulinho? Paulinho coloca aqui, mudaria de marido e de igreja. Isso aí tem que não necessariamente mudar de marido, mas se livrar desse, né? Mudar se acontecer, se conhecer alguém, né? Porque eu acho assim, essa coisa também a gente tem que ter cuidado, porque assim, a separação não necessariamente significa que eu vou ter que arrumar outro ou outra, né? Tem que cuidar da situação. Por que eu estou me separando? Não estou me separando para casar com outro, né? Eu estou me separando porque o problema aqui se tornou insustentável. Ficou de uma forma que ninguém aguenta mais. Então esta é a razão. O problema é esse. Mas depois que se separar, aí é uma outra história. É uma outra questão. E outra, tem que ter muito cuidado para arrumar o próximo, para não entrar na situação de novo e ter que separar novamente. Então, faça a escolha certinha. Se tiver que arrumar outro, que seja rapidinho. Agora, o melhor, por exemplo, se separou e consegue viver de boa, sem ninguém, né, sem um outro ou sem uma outra, melhor ainda. Mas Jesus falou assim, nem todo mundo nasceu para isso. O próprio Jesus falou, Paulo falou isso também. Nem todo mundo nasceu para isso, né? Nem todo mundo aguenta isso, suporta isso. Então, mas também não vai arrumar outra encrenca, né? Melhor é esperar, não, já estou esperando muito tempo, já estou carente, cuidado com isso, porque isso aí
pode ser outra barca, pode aparecer outro monstro aí pela frente, né? Então é melhor ter cuidado aí na hora de escolher próximo, né? De escolher honesto. O Paulinho falou sobre a música que o senhor falou, é isso aí. Fiquei 18 anos casada, a Joaninha falou. Eu não tinha nem autoestima. Aí, olha o problema. Acaba com a pessoa é morta-viva. Vai sendo, sabe, morta na unha. Difícil demais, irmão, difícil demais. Aí eles colocam, o divórcio pode impactar no ministério? Pode. Impactar, vamos lá, vamos pegar essa pergunta, que apesar dela ser uma pergunta curta, ela tem a resposta longa, né? Vamos lá, o divórcio pode impactar no ministério? Pode impactar. Pode impactar de diversas maneiras. Aquilo, por exemplo, se vamos usar um exemplo fictício, um homem, um líder, né? Um ministério, líder, e de repente ele vem ali conduzindo a igreja, ou vem conduzindo o seu grupo, a sua liderança ali, vai conduzindo. De repente há uma ruptura familiar, aquilo ali vai ser um problema. É melhor que esse líder se afaste também da sua liderança e do seu ministério, do exercício do ministério, né, para resolver as questões pessoais, porque, querendo ou não, isso traz um impacto na sua liderança ministerial, né? Então, ele pode impactar sim no ministério, pode impactar, e eu acho que impacta muito, tá? Impacta muito, porque quando a pessoa tá ali exercendo o ministério, e assim, biblicamente, não tem nem que exercer ministério se houve um problema como esse, né? Quando a Bíblia trata disso, ele fala que o cara tem que governar bem a sua família, que tem que estar tudo certinho para o exercício do ministério, né? Porque se não conseguir governar bem a sua família, né, ou ter uma estrutura familiar decente, como é que ele vai conseguir governar, né, ou exercer o seu ministério na igreja? Não é isso? Então, impacta sim. Por isso que eu falo, a separação, o divórcio, é a coisa mais traumática que tem. E isso impacta família, impacta amigos, impacta filho, sabe? Vai distribuindo tristeza para todo lado. E assim, essa amargura fica, em geral, fica aquele clima pesado, difícil. E se essa pessoa estiver exercendo o ministério, não tenha dúvida que isso vai impactar no seu ministério, ok? Mas nada, de novo, vou voltar ao ponto. Para mim, um divórcio não é o ponto final da linha, tá? Não é. Como muita gente coloca. Ponto final de ministério, ponto final de comunhão com Deus, ponto final de tudo. Tem muitas igrejas, muitas denominações que pregam isso, que o divórcio, se tiver divórcio, é fim de linha. Acabou, hein? Entendeu? E até ameaçam as pessoas, se divorciar já era, hein? O que significa, tem que ficar casado, hein? Independente de qualquer coisa, hein? Não quero nem saber o que está acontecendo lá dentro, mas tem que ficar casado, hein? Então, isso é sério, isso é sério. Então, não é fim de linha de ministério, é só um momento, um tempo, dá um tempo, sai da frente, sai da liderança, deixa alguém, se reconstrói, sabe? Não é no sentido de casar de novo, não. É no sentido de se recompor como gente, como pessoa, psicologicamente, né? Internamente, se recompõe. Passa um tempo em recomposição, né, para depois voltar. Mas eu não acho que tem que abandonar o ministério, largar o ministério, porque se separou. Vai cuidar disso, dessa ferida, e depois, ferida cuidada, meu irmão, vida que segue. Tá bom? Essa é a minha opinião, tá? Viu, Elis? Vamos lá.
verdade. É melhor ficar só mesmo. Tem casos que é melhor ficar sozinho, né? Para não arrumar outro problema. Nem todos são para casar. Casamento não é brincadeira. Também concordo. Casamento não é brincadeira. Mas nem todos aguentam e suportam ficar solteiros também, né? Então tem que ser tudo muito bem feito. É sobre isso que eu queria saber, que uma vez eu ouvi de uma líder que quando se separa o ministério acaba. Aí é que está o problema. Esse é o pensamento que assim, na minha opinião, é equivocado. Não acaba nada, entendeu? Porque o ministério, vamos partir do raciocínio, o que é um ministério? O ministério, ele só é constituído por um chamado, ok? Porque Deus tem um chamado, e ele é constituído por um sacerdócio, né? Por um dom, uma coisa que Deus estabeleceu na vida de alguém, essa pessoa tem aquilo, né? E precisa de fato colocar em prática para benefício e para abençoar pessoas. Então, isso muda? Não. O chamado continua. Ah, não, mas mudou. Agora o teu status quo, como é que se diz? Quando se fala se está casado ou solteiro. Enfim, isso aí agora mudou, porque agora você está divorciado, a sua razão, você que é civil, como é que é? Esqueci o nome que se dá isso, perdoe. Mas seu estado civil, agora você está divorciado, então diante de Deus, a coisa... Meu irmão, o Deus que te chamou, ele sabia que você ia passar por isso? Sim ou não? Fala para mim. Deus te chamou para um ministério, você exerce o seu ministério ali, pá. Deus sabia que você ia passar por isso? Claro que sabia. Deus conhece a nossa história como um todo, do primeiro dia da geração da nossa existência até o dia da nossa morte. Deus conhece. Ele chamou você assim, sabendo que um dia você ia ter que passar por uma situação que nem você queria, e nem você esperava, e nem você planejou. Entende? Mas ele te chamou. Mas por que ele te chamou? Porque não depende disso. É óbvio que qualquer ministério calçado por uma família estruturada, existe muito mais credibilidade e chance de prosperar, né? Qualquer ministério. Mas, quando há um acidente, uma coisa no meio ali, não desfaz o chamado de Deus, o sacerdócio que ele coloca sobre o que ele deu, que ele colocou, a capacitação da vida da pessoa, não destrói isso. A pessoa continua sendo capacitada, continua tendo um chamado de Deus e pode exercer o seu ministério, mas precisa passar por um tempo de cura, como qualquer coisa, como qualquer acidente, né? Você bateu com o seu carro, se arrebentou todo. Você vai sair dali e vai jogar bola. Não vai. Você vai sair dali e vai para o hospital. Não é isso? Mas eu sei jogar bola. Mas não é para jogar bola agora. Agora não é hora de jogar bola. Agora é hora de ir para o hospital, porque você está arrebentado. Né? Tá perna quebrada, orelha fora do lugar, enfim. Vai lá, vai se cuidar. Se cuidou? Tá legal de novo? Você não esqueceu como é que joga bola, você sabe como joga, você tem dom para jogar bola, você sabe jogar bola. E aí, depois que você estiver legal, de novo, feitinho, arrumadinho, direitinho, perninha no lugar, tudo certinho, aí você pode jogar bola, volta a jogar bola. Entende? Então, essa coisa de que acabou tudo, eu já ouvi isso inúmeras vezes, né? E existem muitas denominações que acreditam piamente nisso. Acabou o ministério, acabou vida com Deus, acabou comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, porque está divorciado,
não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Entendeu? Então, Elis, essa é uma visão que existe realmente no meio evangélico, mas eu não coaduno dela. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que uma pessoa que passa por qualquer trauma na vida, em algum momento, pode ser que ele precise se retirar da sua liderança, do seu ministério, para se cuidar, para se tratar, mas o ministério, o chamado, continua de pé. Porque Deus é o que capacitou, Deus é que chamou, Deus é que te deu o dom. E aí você vai cuidar da sua situação e depois volta a exercer o teu ministério, o teu chamado, até porque ministério, principalmente ministério, por exemplo, ministério pastoral, ele não é reversível, não é uma coisa que você consiga, não, você era pastor, mas agora você não é mais pastor, você é pastor eternamente. Uma vez tendo sido consagrado, você vai ser pastor para o resto da sua vida. Não tem como, não tem volta, né? E ministerialmente, algumas realidades são assim também, né? Não tem volta, meu irmão. Deus te chamou. Você vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter que passar, superar e voltar, porque o teu chamado continua valendo, tem validade, né? Diante de Deus você continua válido. Né? Não é uma coisa que seja descartada por um episódio na sua vida, né? Então, penso eu. Então é isso. Tem gente que pensa assim mesmo, Elis, mas eu não consigo acreditar nisso. Irmãos, pela hora a gente já avançou demais. Então vamos encerrar por aqui. Eu sei que o assunto é tão polêmico, né? Mas também muito importante. A gente tem que falar disso, porque senão a gente fica fugindo, né, de determinadas coisas e não é para fugir. A Bíblia é para ser olhada, lida, interpretada, revelada por Deus a nós, para a gente ser confrontado quando tiver que ser, né? Ser aliviado quando tiver que ser também. Então, é isso. Era bom falar mais um pouco sexta que vem. Tá bom, vamos pensar nisso. Na sexta que vem eu tinha programado falar sobre as dispensações, sobre as 7 dispensações, que eu acho importante, até para entender essa questão do divórcio. Então, eu vou falar das dispensações, porque hora ou outra a gente puxa esse assunto de novo e a gente fala um pouco mais dele. Mas vamos falar das dispensações. Quais são as dispensações? Por que existem as dispensações? O que é isso? Né? Se você quiser dar uma pesquisada durante a semana, já está aí o assunto que a gente vai olhar semana que vem. Se o Senhor permitir que estejamos aqui, né? Nós vamos olhar para esse assunto das dispensações. Até para a gente entender por que Deus, em algum ponto da história, tratou de um jeito e em outro ponto da história ele trata de outro jeito, né? Se a Bíblia diz que ele não muda e nele não há sombra de variação, por que há essa mudança de trato com a humanidade? Isso nós vamos olhar no assunto das dispensações, tá bom? Então a gente, de repente, vai até voltar ao assunto aqui do divórcio, olhando à luz das dispensações, né? Porque é importante a gente entender a diferença que há, né, entre as dispensações e por que há essas diferenças. Tá bom, irmãos? Eu quero agradecer vocês pela paciência, pela participação. Vocês foram ótimos, participaram bem. E é isso. Hoje eu ia tentar colocar o Zoom para quem quisesse participar ao vivo e tal, entrar, mas eu ainda não consegui acertar isso na transmissão, até porque eu tive que sair do computador para vir para o celular, para transmitir pelo celular, porque a minha conexão estava falhando, né? Então eu quero agradecer a quem conseguiu ficar aí acordado até agora. O Bira já dormiu, mas os demais ainda estão por aí, então eu quero agradecer a vocês, a
participação de todos, a paciência. Espero que o assunto tenha sido bom, né? Tenha edificado de alguma forma. E se Deus quiser, vai servir para nós, né? Para entendimento e esclarecimento de muita coisa. E libertação, né? Nós temos que ser libertos de alguns cativeiros que os homens tentam impor e às vezes a gente fica preso a esses dogmas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir. E fiquem na paz. No domingo nós estaremos juntos aqui na minha casa, a partir das 9h30 da manhã, para tomar um café, e às 10 horas nós abriremos a transmissão do nosso encontro aqui, né? Se o Senhor permitir, domingo, nesse horário estaremos juntos, e sexta que vem, se o Senhor também permitir, estaremos mais uma vez aqui, tá bom? Paulinho faz uma consideração aqui. Excelente assunto, ótimos esclarecimentos, amém. Que bom que foi bom para vocês também, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu encerrar aqui, até a próxima, se Deus permitir.